Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou o José Alberto Catalão e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Noemi Alfieri sobre saberes e práticas contra-hegemónicas para além da descolonização política, projetos editoriais africanos entre 1950 e 1970. Noemi Alfieri é investigadora colaboradora do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, doutorada em Estudos Portugueses, com especialidade em História do Livro e Crítica Textual pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autora de um livro e coautora de outros dois, tendo já publicado cerca de meia centena de artigos científicos. Os seus atuais interesses de investigação estão relacionados com a censura, os mecanismos de condicionamento à atividade literária e editorial durante a Guerra Colonial, Guerra de Libertação, com as dinâmicas de elaboração identitária e com as suas manifestações em contextos coloniais, com destaque para Angola e Moçambique. Bom dia, Noemi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar no podcast. Hoje iremos conversar sobre saberes e práticas contra-hegemónicas para além da descolonização política africana. Portanto, falaremos de projetos editoriais africanos entre 1950 e 1970, no século passado. Eu começo por lhe perguntar se o saber e o conhecimento são sempre mais-valias para combater o poder instituído nas suas mais variadas dimensões. E em que medida é que isso aconteceu na África colonizada entre as décadas de 50 e 70 do século XX? Então, bom dia, muito obrigada pela pergunta. Eu começaria por dizer que tanto o saber como o conhecimento em todas as suas formas, e quando digo em todas as suas formas, destaco também formas de sabedoria e de conhecimento urbanos, populares, espontâneos. Todas estas formas de saber são fundamentais para combater o poder constituído e também para promover mudanças de vários tipos na sociedade. Então, eu acho que temos de repensar as formas em que interpretamos saber e conhecimento, porque se por um lado temos todo o conhecimento que vem da escola, das instituições, das bibliotecas, também temos um conhecimento que é tão ou mais válido e que vem das ruas, dos bairros, da vida cotidiana e das interações entre as pessoas, os trabalhadores e das interações sociais. Por isso, primeiro, eu quero dizer que esse tipo de conhecimento, para mim, é tão ou mais fundamental do que a instrução formal. Depois, chegando ao ponto, eu pessoalmente não gosto de falar em África colonizada, e aqui vou especificar, porque eu acho que se falarmos de África colonizada, então eu quero também falar de Europa colonizadora. Isto, claro, que em alguma medida pode ser exato em termos históricos e políticos, mas também acho que não é essa forma, já que estamos a falar em formas de conhecimento e em mudanças. Eu acho que não é essa a forma em que queremos, em que eu quero entender as relações sociais e a forma de estar no mundo. Por isso é importante, por um lado, reconhecer que houve uma colonização violenta, que é uma responsabilidade histórica, discutir responsabilidades e permanências também coloniais nas nossas sociedades. Isso é urgente e necessário, precisamos realmente de discutir sobre isso, mas ao mesmo tempo acredito que temos de renovar o vocabulário, porque várias zonas da África encontravam-se na altura, sim, em condição de colonização política, mas tratava-se de facto também, se quisermos generalizar, porque estamos obviamente e necessariamente a generalizar, de muitas Áfricas que se encontravam em libertação e em luta. Foram vários contextos diferentes e heterogêneos de um continente muito extensos, em que formas de conceber a vida, as relações sociais, a nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos também com o que nos rodeia, que contrastavam de facto as ideias de modernidade ou de modernidades eurocêntricas e coloniais. Por isso espero ter respondido à pergunta. Respondeu. Eu avançava agora para lhe perguntar, de forma mais direta, quais foram
para si os principais movimentos literários africanos vigentes entre as décadas de 50 e 70 do século passado e em que consistiram? Então, eu vou responder um bocado, de forma um bocado provocatória com uma contra-pergunta, ou seja, eu perguntava o que é que responderia se eu lhes perguntasse quais foram os principais movimentos literários europeus nas décadas de 50 a 70 do século passado. Eu, possivelmente, não saberia responder, eu também não saberia, e a razão pela qual eu não consigo responder a esta pergunta de uma forma detalhada, porque, primeiro, temos de especificar que a África é um continente e que, como eu dizia antes, há diferenças culturais entre as várias regiões e países, e é importante também dizer que as regiões e países nem sempre correspondem com as regiões que foram definidas com tábua e régua pelos representantes dos países europeus na Conferência de Berlim, ou tais como foram definidas pelo mapa cor-de-rosa. E os anos 50, 70 especificamente, foram décadas em que houve muitas mudanças sociopolíticas, e houve também países na África em que, como por exemplo Angola e Moçambique, que tiveram uma independência formal muito tardia se a compararmos, por exemplo, com países como a África do Sul, a Etiópia, o Ghana, etc, etc. Então, isto claramente teve um reflexo nas literaturas que foram produzidas nestes países, nos vários países, porque podemos dizer que não era a mesma coisa, por exemplo, escrever nos anos 60 sobre o que era a independência ou a libertação no Mali ou na Nigéria, já independentes, e escrever sobre isso em Angola, onde, por exemplo, tínhamos a PIDE, a Polícia Política Portuguesa, que prendia intelectuais, escritores, ativistas e que mandava os escritores para lugares como Chambon, no Tarrafal, em Santiago de Cabo Verde. Mesmo assim, houve projetos muito importantes que foram nascidos ou localmente ou na diáspora. Estou a pensar, por exemplo, na Mensagem Angolana e na Revista Cultura, que tiveram várias fases. Esta era impressa em Luanda. Em Angola também havia o projeto editorial da Embondeiro, e houve um projeto muito importante também que nasceu em Lisboa, na diáspora, na Casa dos Estudantes do Império, que foi um pouco, se quisermos, o reflexo de projetos que nasceram anteriormente em Angola. Como mencionei também, na Huila houve outro projeto, que foi o projeto da Embondeiro, que formalmente não era uma editora, mas que publicou um boletim e imensos volumes, 68 volumes numa das coleções, que era a coleção Embondeiro. E fora daquele que é o espaço de língua portuguesa, entre outros, temos projetos como a Presença Africana e o Black Orpheus, que foram projetos pioneiros, tal como foram pioneiras outras publicações noutros contextos, como a revista Quilombo, que estava ligada ao tema Teatro Experimental do Negro e que foi fundado no Rio de Janeiro em 48 por Abdias do Nascimento. Então, obviamente, cada projeto tem toda uma história e tinha objetivos distintos que dificilmente se podem resumir, mas havia alguns pontos em comuns, havia, digamos, um fio condutor que certamente tinha a ver com as pautas da descolonização política, descolonização cultural, descolonização do conhecimento e, obviamente, com a dignificação dos vários povos africanos, povos e culturas africanas e da diáspora, e também, obviamente, da negritude e de uma consciência pan-africana, que incluía, obviamente, também a diáspora. A literatura afirmou-se como uma prática muito importante, neste sentido, como mediação da realidade no contexto colonial africano, marcado por profundas desigualdades e discriminações. No seguimento do que disse, como avalia o impacto social provocado pelas obras produzidas dentro deste enquadramento? Ou seja, será a literatura uma prática verdadeiramente contra-hegemónica, do seu ponto de vista? Então, do meu ponto de vista, o que torna
alguma coisa numa prática realmente contra-hegemónica tem a ver com a forma com que se realiza, se concretiza esta prática. Então, neste sentido, eu acho que sim, em vários contextos realmente podemos afirmar que, por exemplo, como aconteceu neste período em São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola, podemos dizer que houve uma vasta produção literária de vários géneros, ou seja, panfletos, boletins, imprensa periódica, etc, etc. Alguma imprensa realmente também circulava de forma clandestina, semi-clandestina ou não oficial, e sim, efetivamente esse tipo de literatura teve a função de lutar de forma concreta contra as injustiças perpetuadas a vários níveis, digamos, em contextos coloniais. É por isso também que muitas vezes essa literatura é chamada, ou que foi chamada de literatura de combate. Isso não foi só porque foi escrita por autores e autoras que estavam ativamente comprometidos com as lutas de libertação, mas também porque, como já dizíamos antes, é todo um sistema, uma forma de pensar e de conceber e imaginar o mundo através da literatura que põe em xeque toda essa visão imposta do mundo colonial. Então essa literatura também teve uma função muito importante, e aí que voltamos um bocado a essa ideia das práticas e de quando é que a literatura é contra-hegemónica. Uma das funções dessa literatura foi a de chamar a atenção da opinião pública internacional sobre as lutas em curso nesses territórios, e foi também graças às denúncias de intelectuais, de escritores e de ativistas que pessoas fora destes países e fora do espaço colonial começaram a estabelecer laços de solidariedade ou os reforçaram e começaram a apoiar as lutas de forma, às vezes, mais concreta. E, obviamente, houve lutas igualmente válidas que ficaram fora deste quadro, que podem ser, por exemplo, formas de resistências cotidianas, o apoio logístico às lutas, o papel das mulheres. Isso foi tratado recentemente numa série documental muito importante, angolana, por exemplo, que se chama Independências, que foi realizada pela Geração 80 e Associação Chihueca de Documentação em Angola. Obviamente, assim, a literatura nunca é totalizante, mas ela neste período teve sim uma função contra-hegemónica relevante do meu ponto de vista, pelo menos. Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa são personalidades relevantes no que toca ao leque de autoras africanas pertencentes a correntes literárias anticoloniais. O facto de serem mulheres adquire um peso social muito particular devido à mentalidade patriarcal dominante na altura. Pergunto-lhe qual foi, no fundo, o papel político desempenhado por estas duas precursoras da literatura africana de língua portuguesa, tendo em conta o impacto social desta literatura que referiu anteriormente. Então, Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa são duas autoras, duas personalidades e duas intelectuais muito importantes sob vários pontos de vista, e é difícil condensar em poucos minutos, mas sim, elas tiveram um papel fundamental. Então, partindo da Alda Espírito Santo, foi na casa da tia Andresa, que era a tia da escritora são tomense, Alda Espírito Santo, que foi fundado em Lisboa, o Centro de Estudos Africanos. E o Centro de Estudos Africanos funcionava, de alguma forma, como complemento político, se quisermos dizer, das atividades que se realizavam na Casa dos Estudantes do Império, sempre em Lisboa. A Casa dos Estudantes do Império era muito vigilada pela PIDE, então havia reuniões na casa da tia Andresa, que ficava na rua Aturvale. Então foi nesta casa que se internacionalizaram as lutas de libertação, que se consolidaram também contatos pessoais entre personalidades muito importantes, como Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, a própria Alda Espírito Santo, Noémia de Sousa, etc, etc. As duas foram duas intelectuais no exílio.
As duas escreveram várias obras, sobretudo poéticas, mas não só, que são fundamentais, que foram fundamentais na época, em vários aspectos. Pelo que respeita à denúncia da opressão dos seus povos, pelo que respeita ao género e pelo que respeita também à introdução das línguas locais na poesia escrita em português, que foi uma coisa que ambas estas poetas, estas escritoras fizeram. Para além disso, elas favoreciam a troca de correspondências e de textos literários entre os seus colegas e camaradas homens, e representaram, como eu dizia antes, a vida cotidiana das mulheres, sobretudo das mulheres negras, representando também questões como a sororidade, como a esperança, a função das mulheres, e temos de imaginar que esta forma de representar as mulheres na literatura era muito, de alguma forma, muito mais à frente em comparação com a forma em que se representavam as mulheres na época, na escrita em português, porque era muito reproduzido, apesar de obviamente haver bastante oposição e de haver outras escritas que se opunham ao padrão hegemónico de alguma forma. O salazarismo impôs durante muitos anos, através da propaganda, a concepção da mulher como bela recatada e do lar, que se ocupava da casa, da pátria, da família, dos filhos, e também os próprios padrões de beleza que eram reproduzidos pela imprensa e pelas revistas femininas, como se chamavam, tinha como padrão o padrão era de uma mulher assim, branca, possivelmente loira, e eram mulheres que claramente não representavam a maioria das mulheres portuguesas, e menos ainda mulheres negras que viviam tanto aqui em Portugal como nos espaços africanos. Então, é nestas representações que vemos muitas das contradições do sistema colonial e da propaganda, e vemos que como se representava um país que queria ser único, pluricontinental e multirracial, mas que produzia e perpetuava hierarquias de vários tipos, raciais, de classe e de género, etc, etc. E então elas têm uma função muito importante em contrariar estas representações, digamos, culturais, sociais, e representando que, no fundo, que a vida cultural e social das mulheres nos vários espaços era diferente, no fundo, dessa visão bastante padronizada e realista. Certíssimo. E falando agora da imprensa, da cultura e dos projetos editoriais africanos propriamente ditos, existentes entre as décadas de 50 e 70 do século XX, eu perguntava-lhe o seguinte, como já referiu anteriormente, a Présence Africaine e a Mensagem foram duas publicações de destaque no contexto do segundo pós-guerra. Quais os pontos em comum que destaca e as diferenças entre os ambientes destas duas publicações? E qual a importância estratégica da presença na imprensa deste espírito revolucionário e de combate à dominação? Podemos dizer que estamos a falar de dois tipos de publicações que, sob alguns aspectos, eram bastante, se não radicalmente diferentes. Porque o Boletim Mensagem, que era publicado pela SEI, pela Casa dos Estudantes do Império, inicialmente foi uma publicação artesanal, digamos. A SEI, que já referimos antes, foi uma associação que foi fundada em 1944, em Lisboa, pela mocidade portuguesa, e que inicialmente teria de consolidar um suposto sentimento de pertença ao Império Português entre os estudantes que vinham para o que se chamava na altura de metrópole para estudar. Rapidamente, a SEI
acabou por convertir-se num contexto de resistência anticolonial, e todos os maiores grandes pensadores e futuros políticos também da época passaram pela casa. Então passaram por aí Agostinho Neto, alguns que referimos anteriormente, como Amílcar Cabral, Noémia, Alda Espírito Santo, Tomás Medeiros. Alguns eram poetas, Antônio Jacinto, José Craveirinha, enfim, ou Marcelinos dos Santos, etc, etc. Então, este sítio foi um ponto de referência para essa geração, que se encontrava frequentemente em trânsito e em luta, e permitiu a consolidação de laços com o contexto de oposição e de resistência local. Então, os membros da casa, basicamente, à medida que iam publicando os seus poemas, os seus ensaios e os seus textos na mensagem, foram também perseguidos pela PIDE, e a casa realmente acabou por ser encerrada em 65. A presença africana já é outro tipo de projeto, outro tipo de contexto. Foi um projeto editorial estruturado, que teve uma ampla difusão e fortuna crítica, sobretudo, mas não só, no contexto da crítica em língua francesa, mas, repito, não só, e que foi inicialmente impulsionado por Alioune Diop em Paris, foi impresso em Dakar também, e a presença foi fundada em 47, por isso poucos anos depois da abertura da casa. Contudo, houve bastante circulação entre estas duas publicações. Isso foi graças também às tais circulações destes intelectuais e os laços que eles tinham entre eles, porque o exílio em Paris, muitas vezes, por causa das perseguições, era como se fosse uma passagem fundamental. Acabava sendo uma opção para muitos, também porque permitia... Era um pouco uma ponte depois, um sítio de passagem para cidades como Argel, como Dakar, como Dar es Salaam, etc, etc. Então, houve duas pessoas que foram muito importantes para os contatos entre estas duas publicações. O primeiro é Mário Pinto de Andrade e temos também Sara Maldoror. Eles proporcionaram vários contatos de circulação. Mário Pinto de Andrade foi um redator da Présence, e Maldoror adaptou para o cinema a verdadeira vida de Domingos Xavier, no filme Sambizanga. E há também importantes antologias que foram publicadas pela Présence que testemunham esses contatos. Há uma que é a Antologia de Romancier Conteur Negro-Africain, são 2 volumes e foi organizada por Saint-Ville em 63, e há outro volume, que é um volume da revista Présence, que é sobre, em francês, Nouvelles Sons de Poésie du Monde Noir. Então, a ideia que estava na base era um pouco a de valorizar e dignificar a produção cultural do mundo negro em âmbito literário, mas também nas suas vertentes culturais, que são relevantíssimas, como a dança, a música, etc, etc. E tudo isto por dizer que, com certeza, estas duas publicações, apesar das suas diferenças, e apesar de ter havido sucessivamente algumas cisões ideológicas, nesta passagem entre os anos 50 e 60, pelo menos, realmente tiveram vários pontos de contatos que estavam relacionados com esta lógica de irmandade, de valorização da negritude, de unidade na luta e de mudanças políticas com o fim do sistema colonial, e também da revolução das formas de imaginação, no fundo, simplificando um pouco. E por falar em circulação de ideias, é muitas vezes invisibilizado ou oculto nas narrações o grau de circulação de fluxos de ideias, precisamente, que desde a África chegaram à Europa, influenciando as culturas de vários países e propondo mudanças de mentalidades. Ou seja, pensa-se que os países colonizadores, vários países europeus, é que influenciaram apenas cultural e socialmente os países colonizados, africanos, não é? Em termos de costumes e saberes.
Mas não foi bem assim, pois não? Esta é uma ideia pré-concebida. Exatamente. Eu já esclareci qual é a minha posição sobre a perpetuação de uso de categorias que nos reenviam um bocadinho a padrões coloniais, mas eu destacaria para responder esta pergunta 2 pontos principais. O primeiro ponto é que as culturas, na minha opinião, nunca se influenciam de forma unilateral. Isto, apesar de possíveis disparidades de poder ou de estatutos que possa haver, porque as culturas obviamente não são estáticas e elas mudam continuamente, às vezes podem mudar de uma forma também bastante aleatória, porque pode haver mudanças culturais que são introduzidas às vezes por ocasos, por contatos entre pessoas que são bastante imprevisíveis de alguma forma. Então eu acho que seria errado, pelo menos penso eu, afirmar que na colonização a cultura que era imposta, a cultura hegemônica, influenciou a cultura local, ponto final. Porque isto realmente não se deu desta forma, como testemunham várias formas de resistências e de preservação do património cultural, sobretudo imaterial, que perdura até aos nossos dias. E o segundo ponto, que também acho que não é menos relevante, mas que também tem uma ligação com o primeiro, é que apesar de mecanismos de controle, de dominação, de criação de subalternidades, a própria cultura hegemônica não é isenta de mudanças. Por muito que elas possam ser imperceptíveis ou possam parecer imperceptíveis no momento em que elas se realizam. Fazendo um exemplo, só para nós percebermos, hoje em dia seria uma inexatidão histórica negar o papel que as lutas de libertação tiveram para a própria Revolução de Abril em Portugal. Isso, eu sei que não tem a ver com literatura, mas eu digo isso para termos um termo de comparação, exatamente, que seja um bocado mais inteligível. Então, quando nós estamos a reconhecer isso, também estamos implicitamente a reconhecer que culturas hegemônicas nunca são isentas de serem influenciadas pelas culturas que não são dominantes e, inclusive, pelas que costumamos chamar de contraculturas, que, no fundo, são culturas que, por razões históricas, culturais, sociais, políticas, etc., não têm o mesmo estatuto ou a mesma autoridade que as culturas dominantes têm. E, então, quando temos uma grande leva de jovens, estudantes, intelectuais, ativistas que desde o continente africano se deslocaram para a Europa, mesmo que tenha sido de passagem, em sítios importantes como a própria Lisboa, como Paris, como Londres, etc., é claro que estas pessoas pensam, discutem, circulam, vão para os cafés, saem com os seus amigos, com os seus colegas, e isto claramente, a presença destas pessoas, a sua forma de pensar, a sua forma de discutir, claramente traz umas mudanças no que respeita à forma de se pensar o mundo, as sociedades, as relações sociais e, por reflexo, também a literatura e a cultura. Então, quando uma parte desta grande leva de jovens se encontra, jovens e não só jovens, mas enfim, se encontra em sítios como a Sorbonne em 56, ou como em Roma em 59, ou como muito mais ainda em Londres, quando houve em 1900 a primeira Conferência Pan-Africana, isto obviamente gera grandes mudanças a todos os níveis. Sem dúvida, sem dúvida. E por fim, não posso deixar de fazer referência, de mencionar um projeto de investigação que está a desenvolver neste momento e que se intitula Mapping Anti-Colonial Networks Through Literature, Transnational Connections of African Thinkers in the Reconfiguration of Space and Thought. Fala-nos um pouco dos objetivos e propósitos deste estudo. Portanto, pelo título dá para perceber que se relaciona com
o pensamento africano entre as décadas de 50 e 70, sob um ponto de vista da reconfiguração do espaço e do pensamento vigente. Sim, então, este é um projeto ainda muito incipiente, um projeto que eu comecei este ano, que estou a desenvolver este ano, enquanto International Fellow do Africa Multiple Cluster of Excellence aqui na Universidade de Bayreuth, na Alemanha, e é um projeto que eu vou continuar nos próximos anos no CHAM. E basicamente eu proponho-me trabalhar e aprofundar um bocadinho as coisas de que falamos até aqui, sobretudo no que respeita às ligações entre os projetos literários da mensagem, entre a presença africana e o Black Orpheus, que esta última é uma revista de que realmente só mencionamos, de que não falamos muito, mas que foi impressa em Ibadan e que nasceu um pouco no seio da conferência na Sorbonne em 59. Houve uma circulação de textos entre estas publicações, de pessoas, de traduções para várias línguas e, como mencionamos antes, estas foram todos contatos que foram favorecidos pela circulação física de pessoas e pelos laços de amizades, solidariedades e pelas redes em que estes jovens e menos jovens participavam. E eram estes contextos panafricanistas por um lado e às vezes negritudinistas e obviamente não eram contextos completamente homogéneos, às vezes havia desacordos sobre questões ideológicas ou sobre questões políticas e também propriamente literárias e estilísticas, mas havia mesmo assim alguma unidade quanto a formas de conceber a diáspora e de imaginar as sociedades. Então, a ideia deste projeto é aprofundar um bocadinho isso e também, é por isso que eu agradeço especialmente a pergunta sobre a Alda Espírito Santo e a Noemia de Souza, apesar de elas não terem sido, obviamente, as únicas mulheres, de focar-me um pouco na subrepresentação das mulheres nestes contextos, porque, como vimos, elas estavam presentes, tinham um papel muito importante, e é isso. E também tentar ver um bocado, pensar estes tipos de projetos literários um bocado fora das áreas de influência linguísticas, ou seja, não pensar só no contexto do que era escrito em língua portuguesa, em língua francesa, em língua inglesa, mas de ver como havia coisas realmente transversais, tanto aos espaços como às línguas que eram faladas, e ver como todo este contexto produziu profundas mudanças epistemológicas na forma de pensar e representar. Portanto, os estudos de género serão um enfoque forte no seu projeto também. Certamente, sim. Certíssimo. Não podem deixar de ser. Claro. Muito obrigado, Noemi. Foi um prazer conversar consigo e até uma próxima. Obrigada, até breve. Obrigado também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Noemi Alfieri, investigadora colaboradora do CHAM. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.